Então vamos abrir as nossas Bíblias, Apocalipse capítulo 21. Está chegando ao fim, literalmente. Quando eu terminar. Quanto tempo que eu não venho aqui nessa turma, né? Uma semana. Vou perguntar se alguém estava com saudade de mim, porque eu não quero me entristecer, mas eu estava com saudade de vocês. Então vamos abrir, né? Apocalipse capítulo 21. A gente vai ler do versículo 9 em diante, até o 27. Aí vamos lá, porque tem muita coisa para a gente falar hoje. Diz assim, Apocalipse 21, a partir do versículo 9. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: Venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como a de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Haviam 3 portas ao oriente, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul e 3 portas ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhes serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Quem lembra, né, na última aula, quando a gente começou o capítulo 21, a gente começou a falar, né, sobre a visão de João do fim, o que vinha após o juízo do trono branco, que é o final do capítulo 20, que vinha um novo céu e nova terra, e depois ele viu descer, né, do céu a cidade santa, a Nova Jerusalém. E aí ele descreve tudo isso, tá, a visão dele lá maravilhosa, não sei o quê. E aí agora, a partir do versículo 9, né, ele vai começar a descrever essa cidade santa. Quais as características da Nova Jerusalém, né, da cidade santa que ele viu. E basicamente, todas essas descrições que ele fala de pedras preciosas, de não sei o que lá, de joias, tudo é para mostrar. Então, todas essas imagens que tem aqui em Apocalipse, né, no capítulo 21,
que descrevem a Nova Jerusalém são para mostrar a beleza e a glória dessa cidade, né? Como ela é bela, maravilhosa e gloriosa. Né? E aí a gente vai ver nessas descrições, né? O que é que ele vai falar. Em primeiro lugar, é a descrição da Nova Jerusalém que ele vai fazer agora. Né? Em primeiro lugar, um anjo, ele fala no versículo 9, que um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheios das últimas 7 pragas, se aproximou dele e fez um convite a ele, né? Essa descrição do versículo 9 faz um contraste com o Apocalipse, capítulo 17. Vamos abrir bem rapidinho. O versículo 1. Quando ele fala assim, praticamente a mesma coisa, né? Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então, é praticamente o mesmo convite, só que lá no 17, ele convida para ver a prostituta, que a gente viu que era a Babilônia, né, o império do mal, das trevas, era a grande prostituta. E aqui, no capítulo 21, versículo 9, ele faz o convite, só que agora para ver a noiva do Cordeiro. Né? Então, antes o convite era para ver uma prostituta, né, uma mulher depravada, e a Babilônia, e agora é a noiva do Cordeiro. Né? Esse contraste entre depravação e santidade e pureza, entre essas duas cidades, né? Que uma é a cidade santa e a outra é a cidade do mal. Né? Então existe esse contraste. Tanto que, digamos assim, né? Vamos dizer, o esforço que é feito para descrever a grande prostituta também é feito aqui. Ele traz a descrição da noiva com muitos detalhes, assim, né? De acordo com aquilo que ele pode descrever. Né? E o interessante é que é uma visão tão grandiosa que a única forma que João tem de descrever e de demonstrar o que ele está vendo são com joias preciosas, né? Com pedras preciosas, que além de serem valiosas, porque são, né, valiosas, pedras preciosas ainda hoje são, mas elas são muito belas. São cristais, são coisas que refletem a luz de uma forma maravilhosa. Né? A gente vai ver, eu trouxe aqui umas para vocês verem como é bonito. E aí existe esse contraste, né, entre a apresentação da grande prostituta e aqui a apresentação da noiva do Cordeiro. No versículo 9, o anjo convida João a ver essa noiva do Cordeiro. A gente viu, quando a gente começou a estudar o capítulo 21, né, que essa noiva do Cordeiro, a gente até fez uma pergunta: a noiva do Cordeiro não é a igreja? Por que agora ele está se referindo à Nova Jerusalém como a noiva do Cordeiro? Porque a gente viu que, de certa forma, a igreja é a Nova Jerusalém. A gente entendeu que a Nova Jerusalém ela é tanto um lugar em que a igreja vai habitar, o povo de Deus vai habitar e Deus vai habitar com eles, como também é a própria igreja. Tipo, nós, né, nos céus, somos a Nova Jerusalém. Não é... A Nova Jerusalém existe porque nós iremos estar lá. Né? Não é tipo uma cidade que está abandonada e tipo a gente vai chegar lá e habitar. Não. É uma cidade que nós fazemos parte da cidade, tipo, um negócio assim. Né? Tanto que quando existe a descrição da cidade, as portas são as tribos, né? Os muros são os apóstolos. Então é como se ele estivesse, né, fazendo essa relação entre elementos da cidade com o povo de Deus. Então, a Nova Jerusalém é tanto a igreja como esse lugar em que a igreja habitará e Deus habitará com eles, com a igreja, né? E lembrem, tudo isso é simbólico, né? Por mais que a gente vá habitar um novo céu, uma nova terra, a Nova Jerusalém, mas o que João está descrevendo é o que ele consegue... O que João está fazendo uma descrição do que ele está vendo, né? Então, é uma coisa espiritual, digamos assim. Tanto que ele diz que ele foi levado em espírito, né, para ver essas coisas. Então a noiva do Cordeiro, ela é tanto a igreja quanto esse lugar aí. E nesse começo, a gente vê como as coisas não são, tipo assim, sequenciais, né? Porque justamente no mesmo momento que está acontecendo o juízo, o derramamento da chave e tudo mais, ele fala sobre, como se fosse o mesmo momento, assim, aí que agora ele está mostrando a noiva, né? Então, tipo, não é uma coisa sequencial, mas às vezes pode ser acontecimento até simultâneo. Isso aí. Então, prosseguindo, né?
João diz que o anjo leva ele para um monte grande e alto, né? Então ele sobe num monte para orar. Cadê? O anjo leva ele num monte. Aí existem perguntas: que monte é esse? Né? Qual é esse monte? Tal. Algumas pessoas, alguns estudiosos fazem relação com Apocalipse capítulo 14, versículo 1, que é quando ele vai falar sobre Jesus vindo, né? E ele diz que Jesus é o Cordeiro. Cadê? Ele fala, versículo 1. Então olhei, diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Então alguns fazem relação com esse texto, dizendo que esse monte que João foi levado para ver a cidade santa seria o monte Sião. Para a gente não ter como ter certeza disso, até tem algumas visões escatológicas que dizem que quando Jesus voltar, ele vai voltar no monte Sião, né? Ele vai pisar lá no monte Sião. E para a gente não ter como ter certeza disso, né? A menos que a Bíblia deixe claro para nós. Mas a ideia é que João foi levado para um monte. E o que é que montes, de forma geral, representam? Mesmo que a gente não possa dizer que monte é esse, mas o que é que um monte, de forma geral, representa? Basicamente, montes na Bíblia, né? Apontam, se referem para a revelação da parte de Deus. Por exemplo, onde foi que Deus revelou a Moisés entregando a lei, né? No Monte Sinai lá. Moisés subiu lá, teve fogo, trovões, todo aquele, né, negócio. Por exemplo, Jesus muitas vezes anunciou a vontade de Deus. Um dos sermões mais conhecidos de Cristo é o Sermão do Monte, né? Então montanhas eram geralmente relacionados com revelação da parte de Deus, né? E aí pode ter essa ideia, né? Já que o livro de Apocalipse e o que João está vendo é uma revelação da parte de Deus. Então, é como se João fosse levado a esse monte para receber essa revelação da parte de Deus, da cidade santa, né? Da Nova Jerusalém, o lugar em que a igreja vai habitar para sempre. Então, o monte, de forma geral, tem essa ideia. Mesmo que a gente não consiga dizer que monte é esse, né? Tem relação com as revelações da parte de Deus, né? Então, se você quiser receber uma revelação da parte de Deus, vai orar no monte. Brincadeira, tá? Mas, pronto, continuando, né? Aí ele vai falar, ele fala no versículo 10, que quando ele subiu no alto monte, Deus, né, mostrou a ele, o anjo, e Deus, obviamente, mostrou a ele a cidade santa, a Nova Jerusalém, né? A cidade que descia do céu da parte de Deus. E ele fala que, no versículo 11, a glória de Deus estava resplandecendo nessa cidade. Então, tem duas coisas interessantes para a gente falar. A primeira é que essa cidade ela vem da parte de Deus. A ideia é que a forma como a frase é construída literalmente é como se digamos assim, a cidade viesse assim, de diante de Deus para nós. Como se tivesse assim, né? Digamos, Deus criou a cidade santa, estava lá e ele pega... Né? Então, veio diretamente da parte de Deus para nós, essa cidade santa. É Deus quem dá, não fomos nós que conquistamos ou que construímos essa cidade, mas vem da parte de Deus. E além disso, a glória de Deus resplandecia nessa cidade. Isso é tão verdade que as descrições seguintes que ele vai fazer demonstram isso. A questão das pedras preciosas que a gente vai falar, por exemplo, o fato quando ele diz que não há mais noite, porque a glória de Deus resplandece, ilumina, brilha sobre tudo, então não há mais noite, é só dia, né? Então tudo isso é expressão da glória de Deus estando ali, né? E é aquilo que a gente falou na última aula também, né? Da gente entendeu que Deus, a gente até falou, né? Deus tabernaculará no meio do seu povo. E a palavra tabernáculo no grego tem relação com Shekinah lá do hebraico, que é a presença de Deus, a glória de Deus. Então é justamente isso, a glória de Deus estando na cidade, com Deus habitando na cidade, vai resplandecer tudo. Como ele fala, não vai ser mais necessário sol nem lua para iluminar nada, porque a glória de Deus estará ali. Por isso que não há mais mal, não há mais pecado, porque Deus estará ali. Tudo que ele vai falar que não tem no céu é consequência da presença da glória de Deus ali, plena, quase que fisicamente, vamos dizer assim, né? A glória de Deus ali.
Então tudo, a questão de não ter mais mal, de não ter pecado, de não ter nada impuro, de não ter noite, etc, etc, é porque Deus está ali. Simplesmente por isso, né? E aí ele fala no versículo 11, né, que a glória de Deus estava ali e o seu brilho era como de uma joia preciosa. E aí ele começa, né, a relacionar a beleza e a glória de Deus com joias preciosas. Eu acho que nós já temos que saber agora isso. Mas não estou começando a fazer isso. Mas, tipo, existe algum consenso sobre Nova Jerusalém ser lá, ser em outro lugar, ou isso vai ser acontecer, né? O que a gente chegou à conclusão, quando a gente falou, né, no começo do capítulo 21, é que existem pessoas que dizem que o novo céu e a nova terra vai ser tipo, a destruição do antigo e a criação de um novo, e outros dizem que vai ser a transformação do antigo. Então vai pegar essa criação e vai transformar. Outros dizem que Deus vai pegar essa criação, destruir e criar outra. Tendo como referência isso, e a gente entendeu que o que parece mais, o que o texto parece indicar mais é o segundo, que Deus vai desfazer a antiga criação e criar novos céus e nova terra. Até o texto fala, usando aquele verbo do Antigo Testamento, do hebraico, né, que é bará, que é criar do nada. Então ele fala, não criar do nada, né, mas a ideia é essa. Então é como se Deus agora vai criar novos céus e nova terra. E tipo, quando fala novo céu e nova terra, a gente entendeu que a palavra novo não quer indicar somente uma questão temporal, de que tem o velho e agora o novo, mas é algo inédito, uma coisa totalmente nova, em que a gente não consegue, vamos dizer assim, imaginar. Eu até falei, né, que, por exemplo, vamos dizer, as leis da física e da natureza que existem hoje, que regem a natureza hoje em dia, provavelmente, talvez lá não seja a mesma coisa, né? Talvez lá não vai ter, né? Vamos dizer, a segunda lei da termodinâmica, da entropia, né? Não vai ter provavelmente isso, né? Porque não vai ter tempo, vai ser a eternidade. As coisas não vão envelhecer. Então, as leis da natureza que tem hoje em dia provavelmente não estarão lá, nesse novo céu e nova terra que Deus vai criar. E aí, tipo, parece ser algo, digamos assim, né, unificado. Tipo, céu e terra, uma coisa só, né? Não parece que vai haver mais essa separação, digamos assim, porque até o próprio Deus habitará no meio de nós. Então, se a Jerusalém celestial é lá ou aqui, se é um novo céu e nova terra, não tem, né, divisão, essa ideia, né? E se é uma coisa só, né? Então, tipo, vai ser uma coisa nova, uma cidade santa que nós vamos habitar, né? Se é a terra que vai subir ou o céu que vai descer, é uma coisa só, né? É a nova criação. Entendeu? Então, vamos lá. Aí ele começa a fazer, né, relações para mostrar a beleza dessa cidade santa com joias preciosas, com pedras preciosas, né? A primeira que ele apresenta é o jaspe. É o jaspe, né? Sei lá. Não sei. Mas é jaspe, né? E aí ele diz que esse jaspe é cristalino. Quando a gente vai ver essa pedra, né? Ó, isso aqui, ó, é o jaspe, essa aqui. Não sei se está dando para ver direito, mas é bem bonito. Tipo, ela não é cristalina, vamos dizer assim. Ela é opaca, né? Ela não é transparente, translúcida. Ela é opaca, é um negócio assim, opaco, né? Então a ideia que ele parece demonstrar aqui não é que ele é, como eu falei, uma joia transparente, né? Como por exemplo um diamante ou alguma coisa do tipo. Mas é que ela é brilhante. Quando ele fala cristalina, é a ideia de que brilha como um cristal. Então, é um jaspe, né? Seria essa pedra aqui. E aí ela é brilhosa, né? Aqui ela está meio, digamos assim, né? Esse brilho dessas pedras está relacionado com o polimento, né? Aqui ela não está tão polida, né? Então está brilhando pouco. Mas imagina uma pedra perfeita, né? Assim, totalmente lisa, sem atrito nenhum. Liso, perfeito, 100%. Então é brilho que a pessoa chega e fica encandeada, né? Então esse é um jaspe, ou um jaspe, sei lá. Uma pedra muito bonita. E essa pedra parece ser a principal quando ele vai descrever assim as coisas celestiais, porque lá no capítulo
4, né, quando ele fala sobre o trono de Deus, ele também fala que o trono era semelhante a um jaspe, né, uma jaspe cristalina e tal. Então, e depois ele fala de novo os fundamentos do muro, que tem jaspe. Então, o jaspe aparece muitas vezes, né? Era uma das principais pedras preciosas que tinha lá. Certo? Então, esse era o jaspe, né? Bonito. Vou apresentar a vocês aí o jaspe. E aí, continuando, ele vai falar, a partir do versículo 12, digamos assim, da estrutura, né? Vamos dizer assim, dessa cidade. E aí ele fala, no versículo 12, que ela tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e 12 anjos junto às portas. Então, tinha um muro alto, e isso aqui vai nos ajudar a entender uma coisa mais na frente, né, quando ele fala do muro, mas ele fala aqui que esse muro era um alto muro, e que nesse muro tinha 12 portas. Algumas pessoas dizem, ficam se questionando, né, por que 12 portas? Né? Porque 12 portas era uma quantidade muito grande de portas numa cidade. Então, entende-se, né, que essa quantidade de portas, além de fazer referência às 12 tribos de Israel, né, mas é porque a cidade é grande. Quando a gente vai ver a medida que ele vai falar aqui, é uma grande cidade. E também as portas simbolizam o acesso das nações na cidade celestial. Né? Então, o povo de Deus, que é como o próprio Apocalipse descreve, é uma grande multidão que não se pode contar, né, entrarão por essas portas. Então precisa de muitas portas, né, para entrar muita gente. E aí tem esses 12 portões. Né? A gente entende, né, que em cada portão tem um anjo. Né? Aí o que são esses anjos? Basicamente, esses anjos eles são representantes do relacionamento de Deus com o povo. A gente vai ficar mais claro mais na frente, mas basicamente esses anjos são isso. Né? E é como se fossem também, se eu não me engano, é Hernandes Dias Lopes, o outro comentarista, que ele fala que é como se fosse também, tipo, os anjos que Deus colocou lá no Jardim do Éden, para não permitir que Adão e Eva voltassem para lá, né? Ou as pessoas entrassem lá depois do pecado. Então é como se esses anjos também fossem, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, entre aspas, tipo, porteiro, né? Para não deixar nenhum pecador, nenhum demônio, nem nada entrar. Só aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida. Então é como se fosse isso. Não são literalmente guardiões. Por quê? Porque não vai ter batalha, não vai ter guerra. Eles não são vigias que estão vigiando, vendo no exército inimigo. Não. Não vai ter oposição ao povo de Deus no céu. Né? Então, eles estão ali, né, sendo esse representante do povo de Deus e sendo que permite a entrada do povo de Deus no céu, né? São esses anjos. Aí ele vai falar que sobre essas 12 portas tem o nome das 12 tribos de Israel. O nome das 12 tribos de Israel. Aí, de forma geral, né, a gente entende que essas 12 portas com o nome das 12 tribos de Israel simbolizam o Israel como um todo. Né? Israel, judeu mesmo, Israel. A antiga, como é que a gente fala? A antiga, não é aliança, mas é a antiga, esqueci o nome. Vamos dizer assim, o povo de Deus no Antigo Testamento, né? Vamos dizer assim, o povo de Israel. E aqueles que, né, os prosélitos, né, que entravam no povo de Deus e adoravam a Deus por causa do testemunho de Israel, né? Que em alguns momentos não foi tão bom, né? Mas as 12 portas simbolizam isso. O povo de Deus, digamos assim, na antiga ordem, né, do Antigo Testamento. Aí, ele vai falar, né, que esses portões simbolizam o acesso à cidade de Deus. Então, no Antigo Testamento, como é que as pessoas tinham acesso a Deus e adoravam a Deus? Né? Tipo, é como a gente fala, no Antigo Testamento, vou aproveitar que tem um lápis aqui. Vou fazer aqui. No Antigo Testamento era uma coisa assim, ó. Aqui era Israel, né? E as nações tinham que ir até Israel, né? Tipo, era o que a gente chama de centrípeta, né? Como se fosse... Era uma ação centrípeta. Eles tinham que ir até Israel, né? Depois, agora é o povo que vai, né? Pregar o Evangelho, quando Jesus fala lá em Atos. Né?
Então é centrífuga, né? Sai. Então a ideia é essa. No Antigo Testamento, as nações elas iam até Israel. Elas viam o testemunho de Israel, viam como Deus agia na vida daquele povo, né? E iam até ele, né? E se circuncisavam, faziam tudo aquilo lá, circuncidavam, sei lá. Faziam tudo aquilo lá, começavam a adorar o Deus de Israel, né? Então faziam parte por causa do testemunho de Israel. Então, essa ideia das portas é justamente isso, essa questão do acesso às nações a Deus, né? Como eu falei, por isso que são 12 portas, para que essa grande multidão, que é representada pelos 144 mil, que a gente entendeu que esse número não é literal, né? Se refere ao povo de Deus de modo geral, de modo completo, para que esse povo pudesse entrar nessa cidade, né? Na cidade santa. São esses portões. E aí ele vai falar no versículo 13, né? Ele vai dizer que haviam 3 portas no Oriente, 3 portas no Ocidente, 3 portas no Sul e 3 portas no Norte, né? O Norte-Sul. São 3 portas de cada lado. E a gente vê mais na frente que a cidade ela é quadrangular, né? Um quadrado. Então tem 3 portas de cada lado. Isso significa, quando ele diz todas as direções, né? Norte, Sul, Leste, Oeste, Oriente e Ocidente, significa que pessoas de todos os lados, vamos dizer assim, dos 4 cantos da terra, entrarão por essas portas e farão parte do povo de Deus, né? Não é que todas as pessoas do mundo entrarão, né? Não é universalismo, mas não sei se tem uma palavra para isso, mas é que pessoas de todos os cantos da terra entrarão, né? Nessa cidade celestial. São brasileiros, são judeus, são australianos lá no fim, aí tem japonês, aí tem americanos, estadunidenses, né? Nós também somos americanos. Aí tem argentino e assim por diante. Pessoas dos 4 cantos da terra, do norte, sul, leste e oeste, poderão entrar por essas portas e habitar no céu. Então essa ideia dele fazer essa referência às 4 direções aponta para isso, já que as portas são justamente esse acesso do povo à cidade celestial, né? Então pessoas dos 4 cantos estarão ali presentes e entrarão pelas portas. Aí ele continua falando no versículo 14. Agora ele vai falar sobre os muros, né? Ele falou sobre as portas. As portas têm os nomes das 12 tribos. A gente entendeu que simboliza Israel e, ao mesmo tempo, o acesso das nações ao povo de Deus e à cidade santa. E agora ele vai falar sobre o muro, né? Ele fala no versículo 14 que o muro da cidade tinha 12 fundamentos. O que são fundamentos, né? No caso de muros, né? São pedras, praticamente tudo é pedra, né? Os muros eram construídos em pedra, colocavam um monte de pedra em cima da outra, assim. Mas os fundamentos eram pedras que eram, digamos assim, maiores e mais bonitas. Quando eles iam escolher as pedras para colocar no fundamento, eles escolhiam as pedras mais resistentes e as mais belas, né? As mais bonitas, para colocar lá no fundamento. Para que justamente o muro, né? Que a muralha que guardaria a cidade tivesse essa aparência imponente, de uma muralha realmente firme, e quando você olhasse assim, é por isso que quando a gente, não sei quem já foi, mas por exemplo, a gente vai visitar aqueles castelos ou fortes, aquelas coisas assim, não tanto esses fortes que eles são mais novos, né? Mas por exemplo, quando você vê ruínas de cidades, até no YouTube tem, você vê, tem tipo pedras grandes e aquelas grandes muralhas, tipo logo no começo da cidade, né? Justamente com essa ideia. E essas pedras que ficam embaixo são esses fundamentos, são as pedras maiores que sustentam as outras. Está falando dos fundamentos, né? Então, tem 12 fundamentos sobre o muro, né? O que sustenta os muros. E aí ele vai dizer que nos 12 fundamentos tinha os nomes dos 12 apóstolos, né? Então, se as portas representam Israel, né, o povo de Deus do Antigo Testamento, esses fundamentos que, digamos assim, seguram o muro, são os apóstolos que representam a igreja do Novo Testamento. E aí, mais na frente, a gente vai ver, quando ele for medir, né, as coisas, a gente vai ver que
as portas e o muro fazem parte de uma coisa só, de uma estrutura só. Então a gente entende que o povo de Deus não é só Israel, nem só a igreja, mas é Israel e a igreja, judeus e gentios. É como Paulo fala, o Israel de Deus, né? O novo Israel, digamos assim, a igreja, composta de judeus e gentios, né? Então não tem essa diferenciação, né? Mesmo que ele faça aqui, depois ele mostra que o muro e as portas são uma coisa só, uma estrutura só. E aí ele vai dizer, né, que os 12 fundamentos têm os nomes dos 12 apóstolos. Então eles, como eu falei, representam essa igreja, né, a igreja do Novo Testamento. Aí existe uma discussão, né, sobre quem são esses 12 apóstolos, já que Judas não é mais contado, né? Então quem seria o 12º? É Matias, é Paulo, é Barnabé? Quem é? Né? Isso não faz diferença para nós agora. Quando a gente chegar no céu, a gente vai ver quem é que está lá, o nome de quem está lá, né? Mas para nós não faz diferença porque, de modo geral, os apóstolos são tratados de forma geral. Ele não diz o nome de cada um, mas ele diz de modo geral, dizendo assim, eles são representantes da igreja. Então não importa quem é que está ali, né? Quem é o 12º, né? Que está ali. E tanto que até quando não tinha os 12, eles eram chamados dos 12. Ainda dizia os 12, mesmo sem ter os 12, né? No momento lá, no começo de Atos, que só tinha 11, né? Por exemplo. Então a ideia é o grupo, né? Não é cada indivíduo, mas é o grupo, os apóstolos que representam a igreja. Aí, os fundamentos, né, representam a igreja do Novo Testamento. E aí, como eu disse, o muro e os portões são uma coisa só. Né? Por quê? Porque ele vai começar a falar no versículo 15, né, que ele viu um anjo que estava com uma vara de medir. Né? Na Bíblia a gente tem muito isso, lá no Antigo Testamento também, principalmente, quando tem, se não me engano, é Zacarias, que ele fala que ele vem para medir, né? Ele fala que vem e tal. A forma como eles mediam eram com cordas e com varas de medir, né? Que eles tinham lá, tipo, uma vara que, digamos assim, sei lá, uma vara dele lá era essa medida aqui. Então ele media com essa referência e medindo as coisas, né? Vamos dizer assim. E aí ele vai dizer que ele viu um anjo com uma vara dessa, e ele diz que essa vara desse anjo era de ouro, né? Então era uma coisa especial, que era justamente para medir a cidade santa, tinha que ser uma vara especial, né, vamos dizer assim. Então esse anjo estava com essa vara de medir, e ele vai dizer que vai medir, ele fala no versículo 15, que ele vai medir a cidade, as portas e os muros. Só que quando a gente lê, a partir do versículo 16, ele não apresenta nenhuma medida para as portas. Mas ele diz que medir as portas, o muro e a cidade. Cadê a medida das portas? A ideia é como eu disse, porque justamente o muro e os portões são uma estrutura só, fazem parte de uma mesma estrutura. Tanto que os portões são feitos aonde? No muro. Então, você tem a muralha lá, e o portão é o quê? É uma brecha, né? Um buraco que é deixado no muro. Então, é uma medida só. Isso nos mostra que a igreja e o Israel, né, digamos assim, são uma coisa só. É o povo de Deus, o único povo de Deus. Não é como se existisse essa separação. É o povo de Deus. Israel, no Antigo Testamento, foi agraciado por ter sido escolhido como povo de Deus, mas, sei lá, né? Vamos dizer assim, poderia ter sido outro povo, vamos dizer assim, mas foi Israel. E a ideia não é que Israel ficasse fechado lá, mas que, pelo seu testemunho, as outras nações também adorassem a Deus. Então, o propósito de Deus desde o início não era só Israel e depois foi para os outros povos. O propósito de Deus desde o início era todos os povos, toda a galera do mundo. Todo mundo. E aí no começo, no Antigo Testamento, ele usa Israel para isso, né? Então Israel e a igreja são um povo só, né? Como aqui os portões e o muro é uma estrutura só, tem uma medida só, então é a mesma coisa. Certo? Porque existem interpretações que fazem justamente essa separação entre Israel e a igreja, né? Principalmente, como a gente viu falando sobre o milênio, a interpretação dispensacionalista. Fala separadamente de Israel e igreja. No sentido de que vai ter como se fosse uma salvação especial só para os judeus, diferente do que foi para
os cristãos, digamos assim, gentios. Não, é a mesma coisa. Da mesma forma como os judeus são salvos, é como os gentios são salvos, pela fé em Cristo. A mesma coisa. Então não tem essa divisão, vamos dizer assim. É o povo de Deus. E aí, ele vai apresentar essa medição, né, a partir do versículo 16. Ele fala, no versículo 16, né, a primeira coisa que ele diz é que a cidade era quadrangular. Então ela era quadrada, né? Tinha tipo uma cerâmica dessa aqui, quadrada, né? Quadrada. Só que não é um quadrado tipo plano, porque ele fala que ela tinha comprimento, largura e altura iguais. Então não é simplesmente um quadrado, mas é um cubo. Um cubo, né? Todo mundo sabe o que é um cubo, né? Então era um cubo perfeito. Os três lados não, as medidas das arestas eram iguais, né? E aí ele vai dizer, é um cubo perfeito. E aí ele vai dizer quais eram essas medidas, né? Ele diz, a medida da aresta, né, do lado do cubo era de... Aqui na NVI ele fala 2.200 quilômetros. Em outras versões ele fala de estádios, né? 12.000 estádios. Não sei quem tem uma versão que fala sobre estádio aí. São 12.000 estádios, né? Um estádio, uma medida romana, além daquela época, né? Depende, né? Tinha regiões que o estádio era menor, outros era maior, né? Por exemplo, o Maracanã é maior que o outro. Mas alguns consideravam estádios de forma diferente, né? Em média, a medida de um estádio era 200 metros, vamos dizer assim. Então, como aqui ele fala 12.000 estádios, 12.000 vezes 200 dá... Quem é bom na matemática aí? 200 metros, né? A gente transformando para quilômetro, fica 2.400 quilômetros, em média. Por isso que aqui na NVI ele coloca 2.200 quilômetros. Né? Porque, como eu disse, o estádio muda de... Alguns dizem que o estádio é tantos metros, outros dizem que é outros. Né? Mas, em média, pegando o máximo valor que eles consideram para o estádio e o mínimo, fazendo a média, daria cerca de 2.400 quilômetros, né? De lado. Um lado. Né? Aí você tem 2.400 quilômetros de comprimento, 2.400 quilômetros de largura e 2.400 quilômetros de altura. O volume desse cubo é 13.824.000.00, né? Quilômetros cúbicos. É o volume desse cubo, né? Gigante, né? 2.400 quilômetros. Vamos dizer assim, é mais ou menos ir daqui para João Pessoa 20 vezes. Hã? Eu sei lá, né? 2.400 quilômetros. Pronto, então é uma cidade desse tamanho, né? Daqui para Salvador, mais ou menos. Um pouco depois de Salvador. 2 vezes, então. Então, esse é só a largura, né? E tem o comprimento e tem a altura. Hernando Deus Lopes fala, esqueci, mas ele fala assim que essa altura, ela cobre o Monte Everest, que é o maior monte que tem, né, na Terra, cobre, ele fala o número lá, mas é várias vezes isso, né? Várias vezes ela sobressai sobre o Monte Everest. Então é uma coisa muito alta, e muito larga e muito comprida, né? É essa cidade celestial. E por que dela ser tão grande? Justamente porque é uma multidão incontável, como o Apocalipse fala, que vai habitar ali, né? São 144.000 a igreja, né? Como a promessa que Deus faz a Abraão, que a sua descendência seria como as estrelas do céu, né? A areia do mar. Então, é muita gente, né? Então tem que ser um lugar grande para o povo morar, né? Então, essa é a cidade, né, celestial, né? É uma coisa grandiosa. E lembrem que também, muitas vezes, números em Apocalipse são simbólicos, né? Então, 12... aqui a gente converteu para quilômetros, né? Mas a linguagem que ele usa lá são 12.000 estádios. Então, 12, né? 12. Guarda esse número aí, 12.000. 12.000 estádios. Mas isso aqui é mais ou menos o volume dessa cidade, né? Altura, comprimento e largura. Negócio grande. Tem alguma explicação para
Vou falar agora. Por que um cubo? Porque, não sei se vocês já perceberam, mas quando ele faz a descrição do templo e do tabernáculo no Antigo Testamento, o Santo dos Santos é um cubo perfeito, de comprimento, largura e altura. O Santo dos Santos é um cubo. E onde é, o que é que tem no Santo dos Santos? Mas o que é que a pessoa ia fazer lá no Santo dos Santos que a presença de Deus, né? A glória de Deus ali. Então a ideia da cidade ser um cubo perfeito é como se fosse para mostrar que é, digamos assim, o Santo dos Santos, onde a glória de Deus está ali. A fumaça da glória não enchia o templo, né? O Santo dos Santos. Então a glória de Deus está ali. Agora esse é o Santo dos Santos perfeito. É ali que... Por isso que depois ele vai falar que não tem templo, porque Deus é o templo e o Cordeiro é o templo. Ali, aquele lugar, aquela coisa ali é o templo, é o Santo dos Santos. É a glória de Deus, é... Ixi, é isso tudo aí. Digo. Então eu vou passar. Então, aqui é a medida da cidade, né? Aí depois ele continua... No versículo 17, falando que é um cubo perfeito, né? Ele diz que mediu o muro. E aí ele fala que a medida do muro versículo 17, 144 côvados, né? Ou cúbitos, dependendo da tradução. Mas ele fala 144 côvados. Aí diz que é segundo a medida de homens, né? Que o anjo mediu usando medida de homens, né? Então ele pegou um côvado de um homem, né? Que era mais ou menos... Como eu disse, também tinha variações, mas em média era 45 centímetros, né, que é a medida, acho que daqui até aqui, né, sei lá, é 45 centímetros que eles usavam lá de côvado, um côvado, em média. E aí quando a gente vai fazer essa conversão, né, o muro ele daria 65 metros. Então, tipo, a gente ficou pensando, aí ele não diz, na NVI ele diz que é a largura do muro, só que no original, no grego, ele não fala sobre que medida é essa do muro. Só que a gente viu lá no começo que o muro é alto. Lembra que a gente falou que o muro é alto, é grande e alto? Então, um muro alto de 65 metros, já a cidade é 2.400 quilômetros. Um muro de 65 metros não pode ser considerado alto. Então, provavelmente não se refere à altura do muro, 65 metros. Além disso, não é comprimento, porque o muro ele tem que cercar a cidade, né? Se o comprimento da cidade é 2.400 quilômetros, como é que ia cercar com 65 metros? Não faz sentido. Então, o que a gente entende, por isso que a NVI traduz como largura, que esse comprimento é a largura do muro. Então, imagina aí a espessura, né? Largura. Então, imagine um muro com espessura de 65 metros. Né? É um murão, né? Então, é uma grande muralha que é, né, usada lá. Usada não, né? Que, vamos dizer assim, tem nessa cidade celestial. Com altura gigantesca, comprimento também e com espessura de, provavelmente, né, 65 metros. Hã? É essas casas que tem hoje em dia, né? Que é 60 metros, mais 60 metros quadrados. Né? Tu me confundiu. Fez eu passar vergonha na internet. Mas então, a espessura do muro é mais ou menos isso. Algumas outras versões, traduções, comentários podem falar 70 metros, mas é por aí, né? Como eu disse, a medida do côvado varia de pessoa para pessoa. Mas é por aí, 65, 70 metros. Então, essa é a espessura do muro. Isso mostra mais uma vez, né, como esse muro ele é uma coisa grandiosa, como é uma construção grandiosa. E como essa cidade, de modo geral, é uma construção grandiosa. Isso mostra a glória de Deus, a beleza dessa cidade, tudo isso. Então, todas essas características têm essa finalidade, de mostrar a glória de Deus, a beleza da cidade santa, a majestade, toda a glória e beleza e, sei lá, que está envolvido nisso. A pessoa, às vezes, não sabe nem o que dizer, né? É um negócio tão grandioso. Como é que no Antigo Testamento, quando Deus já para fazer o tabernáculo, e a gente lê lá, tem uma série de detalhes da cortina que tinha que ter um enfeite e bordado diferente, se fosse para o Santo dos Santos, se fosse para o externo. Aí
representa a presença de Deus, mas que Deus não é como a gente, ela é distinta, ela é superior. Então, aquilo representava isso. Isso. E como o autor de Hebreus fala, né, tipo, o tabernáculo e as coisas do Antigo Testamento apontam para vamos dizer assim, um templo celestial, né, uma realidade celestial. E aí é o que a gente está vendo. Do mesmo jeito que lá no Antigo Testamento, como o Lucas disse, aponta para a glória de Deus e mostra que Deus está, né, é totalmente diferente de nós nesse sentido, de glória, de majestade, de poder. Aqui, isso é a revelação, digamos assim, plena disso, né? Mostrando, olha isso aqui, João, veja aí. Aí João está só... Eu fico imaginando, e essas coisas assim, eu não consigo nem conceber isso na minha mente. Imagina aí uma cidade de ouro, é um negócio, sei lá, muito assim, né? Então, a cidade é... Por isso que ele fala, né, que a glória de Deus resplandecia nessa cidade. Tudo aponta para a glória de Deus. Tudo nessa cidade aponta para isso, para a glória de Deus. Né? E aí, ele vai falar sobre o muro. Né? Aí, por que tem um muro na cidade? Já que não vai ter inimigos, não vai ter, né, guerras, por que tem um muro? Porque geralmente os muros eram para proteger a cidade. Né? Só que aqui, nesse caso, o muro não é para proteção, porque não vai ter inimigos e tal. Mas o muro é para, como fala, beleza. Por isso que ele faz questão de enfatizar a beleza do muro, relacionando com joias preciosas, como ele vai fazer mais na frente, falando dos fundamentos, das pedras preciosas. Então, ele enfatizar a questão da beleza e de demarcação, né? De dizer assim, é aqui, né? O muro também serve para demarcar uma área, né? Então, teria essa ideia, não uma ideia de, como eu falei, de proteção, de se guardar e tal, mas de beleza e demarcação, né? E de certo modo, como a gente falou, o muro representa os santos na presença de Deus. Então, essa ideia de demarcação também se relaciona com isso, com o fato de que o povo de Deus é isso aqui, que está, vamos dizer assim, né, demarcado aqui, não tem nenhum a mais, nenhum a menos, vamos dizer assim, é esse pessoal aqui, né? Por isso que, quando eu falei, né, guardem os números, porque quando ele fala 12.144 côvados, né? Então, a gente já falou sobre esses números, se eu não me engano, lá no capítulo 7, quando ele vai falar dos 144 mil, dos que foram selados, e esses números eram usados para representar justamente o povo de Deus, tanto do Antigo Testamento como do Novo. O povo de Deus de modo geral, né? Não somente 144 mil pessoas, mas 144 mil representando 12 mil vezes... Não, 12 mil não. 12 vezes 12 vezes 1000, né? Isso aí. 12 que seria o Antigo Testamento, as tribos de Israel, 12 que seriam os apóstolos, a igreja do Novo Testamento, e 1000 que é um número que simboliza completude, vamos dizer assim, é um negócio completo. Então 144 mil simboliza o número de salvos completos, né? A igreja, o povo de Deus de modo completo. Então esses números apontam para isso, né? Por isso que a gente entende que o muro, as portas, toda essa questão, né, simboliza o povo de Deus. Não é somente... E João fala isso, né? Eles têm os nomes das tribos de Israel, tem os nomes dos apóstolos, então simboliza o povo de Deus, né? A igreja, do Novo e do Antigo Testamento. Então, por isso que tem essa ideia de beleza, demarcação, porque são os santos, a igreja na presença de Deus, né? E Deus habitará lá no meio da cidade, como a gente já falou. Aí, ele vai falar agora, a partir do versículo 18, sobre os materiais que estavam presentes na cidade. Os materiais, digamos assim, né, que João... Eu acho que, tipo assim, João viu uma coisa tão gloriosa, e eu acho que ele não estava meio que entendendo as coisas lá. E aí o que ele viu, ele foi fazendo referências com algumas coisas que ele tinha, vamos dizer assim, na realidade dele, né? Eu acredito. E aí ele viu, né? Em primeiro lugar, no versículo 18, ele fala: o muro era feito de jaspe. A gente já viu jaspe, né? Essa pedra vermelha, bem bonita e tal. O muro era feito de jaspe. A cidade era de ouro puro. Um ouro puro aqui, ó. Um negócio, né? Isso aqui é ouro puro, como falam, chama, né? Uma pepita, que é esse pedrinho aqui, de ouro puro, 24 quilates mesmo, puro, puro. Então, ó, como é bonito, né? Um dourado assim, bem vivo.
Então isso é ouro puro. A cidade é assim. Agora imagina aí uma cidade assim. Eita, meu amigo, não sei quanto. Aí beleza, continuando, né? Aí ele fala, continua no versículo 19. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. Aí ele vai falar de cada fundamento, né? Lembram que são 12, né? Cada um com o nome dos apóstolos. Aí diz, o primeiro, o fundamento era com muros, o fundamento do muro era com pedras preciosas. Ainda a gente fala dos fundamentos. Alguns estudiosos relacionam essas pedras preciosas dos fundamentos com as pedras que tinham no peitoral dos sacerdotes lá no Antigo Testamento, né? Não sei quem lembra, lá em Levítico fala sobre isso. Não, Êxodo também, mas se não me engano também Levítico fala. Lá no Pentateuco fala, né, que as roupas dos sacerdotes tinham que ter, né, as pedras. E aí cada pedra dessa simbolizava uma tribo de Israel, né? E aqui essas pedras estão simbolizando os apóstolos, né? Então, você vê, o povo de Deus, uma coisa só, né? E aí só que tem diferenças, se eu não me engano, são 4 pedras que são diferentes. Na lista lá aqui de Êxodo, se eu não me engano é ônix, que não tem aqui, ônix. Tem outros. Se eu não me engano são 4 que são diferentes, que não tem aqui em Êxodo, mas tem aqui, né? Aí, 8, né? A maioria são parecidas. Aí o que é que eles dizem? Que essas que são diferentes podem, na verdade, ser as mesmas pedras, só que chamadas por formas diferentes, né? Lembre que o Antigo Testamento é escrito em hebraico, lá em outro contexto, não sei quantos anos atrás, não sei quantos mil anos antes. E o Novo Testamento, né, é depois, né? Então, pode ser que eles se refiram à mesma pedra, só que com nomes diferentes, né? Um no hebraico, outro no grego. Por isso que é possível que exista essa diferença. Então, existe essa hipótese, né? Não é uma coisa certa de que essas 12 pedras são as mesmas, mas parece, né? Parece indicar justamente isso. E essas que são diferentes, justamente eles dizem que essa diferença se dá por isso, porque é como se fosse o equivalente, só que um no hebraico e outro no grego, né? Essa ideia. Aí vamos agora para as pedras, né? A primeira, como ele fala, no versículo 19, ele diz: o primeiro fundamento. Sim, aí isso aqui, além de denotar essa relação, né, entre o povo de Deus do Antigo Testamento e o povo de Deus do Novo, que é o povo de Deus de modo geral, né? Povo de Deus, também aponta para o caráter sacerdotal da igreja, né? Porque essas pedras eram usadas no peitoral dos sacerdotes, né? Então aponta para que aquilo que diz lá em Hebreus, que nós, a igreja de Deus, somos sacerdotes. Ou seja, nós podemos nos achegar diante de Deus, oferecer sacrifício a Ele. Agora não mais sacrifício de bicho, né, de animais e sangue e essas coisas, mas sacrifício vivo, como Paulo diz, santo e agradável a Deus, que é nosso corpo, nossa vida. Então nós somos sacerdotes. E nós temos um sumo sacerdote que é Cristo, né? Mas nós temos esse caráter sacerdotal. Então isso parece também apontar para isso, né? Essa questão das pedras lá do Antigo Testamento, dos sacerdotes. E aí agora ele vai falar sobre as pedras, né? Versículo 19 ele diz: o primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, né? Mais uma vez, jaspe, aparecendo aqui para nós. Aí ele fala, o segundo, e tipo assim, não existe, vamos dizer assim, né? Um significado para cada pedra. Essa pedra significa amor, que é vermelha. Aí a outra significa esperança, que é verde. Não. Essas pedras são usadas, como eu disse, para mostrar a beleza, a glória. É uma coisa assim. Eram as pedras preciosas da época, que eram as coisas mais valiosas e belas que tinha assim. Vocês vão ver como são realmente coisas bonitas. Deixa de ansiedade. Ansiosidade existe também. Deixa de ansiedade. Então, não é que cada pedra tem um significado especial e não sei o que lá. Não. As pedras são usadas para demonstrar, como eu disse, a beleza e a glória de Deus, né? E da cidade santa e tudo. Então, não vamos procurar significado nas pedras, né? Além desses que eu falei, de beleza e glória. Aí, vamos lá. O segundo fundamento, ele fala no versículo 19, que era
de safira. Uma safira aí, ó. Um azul assim, mente. Eu tentei pegar, tipo, as pedras sentarem, sem, como é que fala? Como é que diz? Não, tem um nomezinho que diz. Lapidado, né? Sem estar lapidado, sem estar polido, né? As pedras. Se alguém falou, eu não escutei. Falo mais alto da próxima vez, tá? Então, eu tentei pegar as pedras sem estarem lapidadas, né? Natural, assim, pra gente ver como ela é, né? Só que algumas eu não encontrei, então eu tive que pegar coisa, né? Mas essa daqui, ó, você vê ela, mesmo sem estar lapidada, já é um azul, assim, bonito, né? Um negócio, parece um mar, né? Só que é uma pedra. Então essa é a safira, né? Bonito. Aí ele fala que o terceiro fundamento era de calcedônia. Olha a calcedônia aqui. É um azul claro assim, né? Parece o céu, né? Um negócio bonito assim. Eu acho isso bonito, vocês não acham não? Eu acho bonito. Isso é massa. E é interessante porque, tipo assim, pelo menos pra mim é interessante, não sei se vai ser pra vocês, mas por que essas pedras têm cores diferentes, né? A gente estuda isso um pouco na universidade. Por que essas pedras têm cores diferentes? Primeiro por causa da composição delas, só que de forma, vamos dizer assim, geral, né, de forma mais fundamental, por causa da forma como elas estão ligadas, né? Rochas, pedras são o quê? Como a gente estuda, por exemplo, água, né? Água é H2O, que está lá ligado mais ou menos. Aí vapor é H2O que está disperso, né? Não tem ligações, são moléculas assim. E gelo é o quê? É H2O que tem ligações fortes, né? Por isso que está lá sólido. Cristais, pedras são essa mesma coisa, são moléculas que têm ligações fortes. E essas cores que elas têm são por causa justamente desses átomos que estão presentes nelas e pela forma como elas estão ligadas, que a luz bate e reflete de uma forma diferente. Então você vê como a criação é um negócio tão bonito assim, né? O negócio está assim, ligado assim, aí a luz bate e faz uma cor azul bonita assim. Aí o outro está ligado assim, aí a luz vem, bate e faz um negócio assim. Caramba, como Deus é maravilhoso, né? Eu acho, se vocês não acham. Mas vocês acham, né? Eita, voltou. Então essa é a calcedônia, né? Uma pedra bela, maravilhosa. Azul, parece o céu, né? Um céu assim, de domingo de manhã. Aí ele fala do quarto fundamento, versículo 19 ainda, que é de esmeralda. Esmeralda é um verde, ó, bem verde bonitão, assim. Bonito esmeralda. Como eu disse, eu tentei pegar, né, sem estar lapidado, mas essa aqui eu não achei porque as esmeraldas que estavam muito sujas assim, aí não ia mostrar muito bonito. Aí eu peguei essa aqui que é bonita também. Então é um verdão bonitão. Aí no versículo 20 ele fala do quinto fundamento, que é o sardônio. Sardônio é essa aqui, ó, parece um planeta, né? Marte, sei lá, Júpiter. Parece um planeta, né? Coisa bonita, né? É o sardônio, as pedras aqui. Lembra um pouco um cheixo, mas não é um cheixo. É um sardônio, bem bonito. Aí, depois ele fala, esse é o quinto, né? O sexto fundamento é o sárdio. Ou em outras traduções pode ter outros nomes, né? Mas aqui na NVI traduziu como sárdio, que é essa pedra aqui, ó, que é meio um laranja, né? Um negócio assim meio, parece uma gota, né? De alguma coisa, mas é uma pedra, né? É bonitinho. Então esse é o sárdio, né? Um cor assim diferente. Aí o sétimo fundamento é crisólito. Olha o crisólito. É um verde assim meio, né? Meio diferente. Bonito também, um verde bonito. Diferente. Aí o oitavo fundamento é o berilo, que é esse azul aqui, águas cristalinas, né? Então você vai para aquelas praias que a água é bem cristalina, assim, bem limpa, e você vê até tudo. Então é tipo isso aí, um negócio bem, né, belo, bem bonito, cristalino, esse azul aqui. É o berilo. Aí o nono fundamento, cadê? É o topázio, que é esse. Aí tipo assim, eu pesquisei lá topázio, aí tem topázio azul, né, que é esse aqui, que eu acho que é o normal, o natural, não sei. E tem um que é amarelo,
que é o topázio imperial que chama. Aí eu não sei qual ele está falando aqui, né? Mas eu peguei isso aí porque eu acho que deve ser isso. É um azul assim mais, né? Diferente. Um azul bonito. Tudo é bonito. Né? Aí o 10º fundamento que ele vai falar é com crisópraso. Crisópraso, sei lá. Que é esse negócio aqui. Aqui ele está meio verde. Aqui no slide ele ficou mais verde, mas ele é tipo meio azulado. Não tem aquele verde meio azulado, tipo verde bebê, não sei se é esse o nome que chama, né? Que é um verde meio azulado assim, um negócio bem clarinho assim, né? Então é tipo essa cor aqui. Aqui ele está mais escuro, mas ele é mais clarinho. É o crisópraso. Aí o 11º fundamento é o jacinto. Jacinto é essa pedra vermelha aqui, assim. Bem chamativa, assim, né? Bem... Parece uma coisa muito luxuosa. E o 12º, né? O último é ametista. Esse aqui é massa. É um roxão, assim. Se eu não me engano, lá na UFCG tem um departamento de engenharia de minas, tem um monte de pedra lá, dessas bem bonitas. Eu já fui lá. Se eu não me engano, a gente pegou uma dessa aqui. Eu sei que era roxa, eu não sei se era ametista não, mas é bem bonita assim. Realmente é uma coisa muito bonita. Uma pedra, mas é um negócio tão bonito aí que a pessoa fica... Meu Deus. Agora imagine tudo isso junto, fazendo uma cidade, no céu assim, uma coisa... Meu amigo... Como diz aquela música, né? Só posso imaginar. Né? Tem uma música que fala isso. Só que é em inglês. Aí ele continua falando no versículo 21, né? Ainda sobre os materiais que compunham essa cidade, ele vai falar sobre as portas. Né? Ele vai dizer que as portas eram de pérolas, né? 12 pérolas. Portões de pérolas. Né? Aí eu peguei uma pérola aqui, né? Pérola, todo mundo sabe o que é, né? Tem até vídeo na internet que é bem massa, tipo no YouTube, né? De um cara abrindo uma ostra e tem uma pérola lá dentro, assim. Você fica, caramba, como é que pode, né? Como é que aparece esse negócio ali dentro, assim? Né? Como a criação é, né? Como Deus é maravilhoso, né? Inteligente. Né? Então, são pérolas, né? E tipo assim, essas pedras preciosas eram as coisas mais valiosas que tinham na época, né? E depois dessas pedras, a coisa mais valiosa que tinha era justamente pérola. A joia mais valiosa que tinha depois de pedras eram as pérolas. Por isso que ele está usando aqui essa lista, são dos materiais mais preciosos que tinha na época lá de João. Então o céu é isso aí, meu amigo. É só essa beleza, essa glória, essas coisas belas aí que a gente pode ver, né? Meu amigo. E aí vai dizer, né, também, versículo 21, que a rua da cidade era de ouro, né? Então, mais uma vez, o ouro puro aqui, né? A rua era de ouro. Aí ele continua falando sobre agora características dessa cidade. Ele já falou das medidas da cidade, já falou dos materiais que a cidade era construída, agora vai falar das características que ele viu ou não viu lá, né? E aí ele fala, no versículo 22, que ele não viu templo nenhum na cidade. A ideia de João dizer assim, eu não vi templo, é como se ele esperasse ver um templo. Como se ele estivesse indo lá para ver um templo, só que ele não viu o templo. Aí diz, eu não vi templo. Então, isso pode remeter, porque em alguns textos do Antigo Testamento, Ezequiel, textos que falam sobre a Nova Jerusalém, sobre uma cidade que desce do céu, mostram, vamos dizer assim, a presença de um templo, né? Só que a gente vê que o que é que João fala? Ele diz que não viu um templo físico, porque ele diz que o templo era o próprio Deus e o Cordeiro. Então, imagine, ali é como se a gente tivesse, digamos assim, no Santo dos Santos perfeito, né, aquele lugar ali, Deus habitando entre nós e ali, Deus no meio de nós, é esse templo, é onde a gente vai adorar a Deus. É aquele lugar onde o próprio Deus está. Né? Então, não precisa de templo. Deus vai estar ali, habitando no nosso meio, né? Tabernaculando entre nós, vamos dizer assim. Então, não precisa de templo. Por isso que João não vê templo. Além disso, ele fala, no versículo 23, né, que não tem sol nem lua.
Aí ele fala para quê, né? Para brilhar sobre a cidade, para iluminar a cidade. Por quê? Porque a glória de Deus ilumina tudo. Então, mais uma vez, não é necessário que hajam coisas que existiam antes, como templo, sol, lua, por exemplo, porque agora o próprio Deus está ali. Aquilo que o templo representava está ali, estará ali no meio de nós. A luz do sol e dos astros estará ali, a própria luz, iluminando tudo no meio de nós. Por isso que ele vai falar, já no versículo 25, né, que não haverá mais noite, porque vai ser dia para sempre, só luz e claridade, etc. Só luz. E a gente não se preocupe que a gente não vai ter no céu intolerância à luz, né? Como é que fala? Fotofobia? A gente não vai ter fotofobia, né? Nossos olhos vão ser perfeitos, né? Então não se preocupe de ficar, eita, não, vai ser muito, tudo bom lá, vai dar tudo certo no céu. Aí, além disso, ele vai falar no versículo 24 que as nações irão até lá, né, e os reis da terra. Isso é interessante porque anteriormente ele fala que as nações e os reis da terra se reuniram contra Deus. E agora as nações e os reis da terra irão até a cidade celestial e darão glória a Deus, entregarão honra e glória ao Senhor. Por que isso? Porque justamente é a graça e a misericórdia de Deus que alcança pessoas para a salvação, né? Pessoas que nem mereciam, né? Como todos nós aqui, cada um de nós. Então nós, que fazemos parte dessas nações e reis da terra, né, estaremos lá nesse lugar, né, por causa da graça de Deus. E lá renderemos glória e honra a Deus. Né? É o que ele fala no versículo 24. E aí ele fala nos 25. Não, ele fala no 25, né, que as portas jamais se fecharão, uma continuação daquilo que ele disse. Que não haverá, só haverá dia, né? Não haverá noite, porque justamente as portas eram fechadas durante a noite nas cidades, né? As portas eram fechadas durante a noite para não entrar visitantes indesejados, vamos dizer assim, né? Para não ter invasões. Só que aqui não vai ter perigo de invasão, né? Então não vai ter que fechar a porta durante a noite, até porque vai ser dia para sempre. Né? Então as portas estarão sempre abertas. Isso demonstra justamente essa questão de que não haverá mais mal, não haverá mais oposição, vai ser só alegria e paz e tranquilidade e adoração a Deus e Deus. Né? E aí ele fala, não haverá mais noite. Aí ele continua falando sobre a questão das nações levarem glória e honra a Deus, no versículo 26. E no 27 ele conclui falando que nela, ou na cidade, jamais entrará algo impuro. Ele diz, não entra nenhum mal, né? Jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso. Alguns dizem que essa questão de falar algo impuro, ele está se referindo a demônios, né, anjos maus, até porque ele fala espíritos imundos, impuros anteriormente, então pode ter a ver com isso. E quando ele fala que ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, ele fala de pessoas. Né? Então ele está dizendo, não vai haver ninguém que não seja o que ele fala depois, os que estão com o nome escrito no livro da vida. Não vai haver Satanás, demônios, anjos maus lá no céu. Não vão haver pecadores, vamos dizer assim, né? Vai haver pecadores redimidos, foram salvos e justificados. Mas não vão haver pessoas que cometem pecado lá no céu. Vai ser plena paz. Né? E é isso que ele fala. E essas pessoas que estarão lá serão somente aqueles que tiveram o nome escrito no livro da vida. É o que ele fala ao longo de todo o livro. São os que venceram. E como a gente entende, não venceram por seu próprio braço, sua própria força, mas porque Cristo venceu. São aqueles que receberam a herança da parte de Deus, a salvação, a graça, que tiveram o nome escrito no livro da vida. Isso é o maior privilégio, maior honra, qualquer coisa que a gente possa ter em vida é saber isso, que nosso nome está escrito no livro da vida. É por isso que Jesus, quando está falando com os discípulos dele, que os discípulos se alegram por ter conseguido expulsar os demônios, Jesus fala, não se alegre por causa disso, se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Porque isso, vocês têm noção, quando a gente chegar lá no céu, vamos criar uma situação, né? Não estou dizendo que vai ser assim, mas vamos criar uma situação. A gente vai chegar lá, numa dessas portas,
Aí vai ter o anjo lá com o livro da vida. Aí vai dizer, Mateus Guimarães, pode entrar. Meu amigo. Agora o contrário, dizer assim, e aí, como é seu nome? Aí, Zezinho. Aí, ei, Zezinho, tá aqui não, isso? Valeu? Tipo, quão triste e vergonhoso será isso? Agora você vê, nós temos o nosso nome escrito ali naquele livro da vida. O que foi que eu fiz para merecer isso? Nada. Por que o meu nome está escrito ali? Por quê? Porque, pela graça de Deus, Ele quis lhe salvar, lhe alcançar e escrever o seu nome ali. E é o que Ele fala para uma das igrejas, né? O seu nome não será apagado daquele livro. Não é como se Deus escreveu de grafite e está com uma borracha lá, assim. Qualquer coisa que você fizer, olhe. Não. Se o seu nome está escrito ali, Ele não mais apagar. Deus não vai apagar o seu nome dali. Isso é graça, isso é, meu Deus. O que é isso? É o amor de Deus, a graça de Deus, essa salvação que veio até nós, nos permite ver essas coisas, ter uma noção, uma ideia de como será esse lugar, essa herança que está guardada para nós, e pensar que nós estaremos lá e habitaremos lá por causa da graça de Deus. Se isso não, se isso não toca no nosso coração, se isso não nos emociona, se isso não nos faz querer entregar a vida completa para Deus e viver para Deus, eu não sei mais o que vai fazer, sinceramente. Porque é a graça de Deus, é a graça de Deus. É como Paulo fala, a graça de Deus é melhor que a vida. É melhor que tudo que tem aqui, tudo, qualquer coisa que possa nos oferecer, seja de riqueza, seja de conhecimento, seja de prazer, seja do que for, a graça de Deus é melhor do que a vida. E é essa graça de Deus que nos permite contemplar isso e ter a esperança de que vamos habitar lá. Então, porque é como a gente não sabe como vai ser o novo céu e a nova terra. Se vai ter, por exemplo, essas pedras lá. Isso é o que João está vendo e ele consegue assemelhar para descrever, entendeu? Então ele está vendo uma coisa verde e brilhante. Ele diz, isso aí é uma esmeralda. Ele está vendo um negócio dourado, reluzente e tal. Isso é ouro puro. Ele não sabe se vai ser literalmente isso. Ruas de ouro, esmeraldas, jacinto, ametista e não sei o que lá. Mas a gente sabe que vai ser uma coisa tão bela quanto isso. E até mais, né? Então, tipo, talvez não seja literalmente. É tipo 1/10 do volume da Terra. Só que, tipo, tem muita gente que vai caber nesse. Vai, porque essas medidas talvez não sejam literais, entendeu? São simbólicos, para representar, como eu disse, o povo de Deus, o santo dos santos. Durante todas as eras, né? Então, é muita gente. Mas vai ser uma coisa... Porque a gente está pensando com nossa mente tridimensional aqui, assim. Vai ser lá um negócio que a gente nem sabe. Sim, não, eu sei. É isso que eu estou perguntando. Assim, então, a gente pode concluir que nem tudo aqui é realmente integral, né? Mas também não está errado você dizer, no céu terá ruas de ouro. Aí você vai condenar dizendo, que rua de ouro? E até eu fiquei pensando, quando o João descreve lá o trono, aí ele fala, né, ele fala de um poder também, que você fala. Fala de jaspe, fala de esmeralda, eu acho, de cristal. E aí eu vi isso assim, como em relação às cores que teria, né, e tudo mais, assim, aí acho que é essa mesma ideia, assim, bem brilhante, e as cores, assim, e aí vai associando ao que ele tinha na época, né, que eles tinham. A ideia, como eu disse, é de beleza e glória, né? De majestade, glória, beleza da cidade celestial e de Deus. Né? Não literalmente vai ter essas pedras lá. Talvez até tenha, mas não tem como saber. Né? E a outra coisa que eu ia falar, um comentário, é porque
Então, justamente, tudo isso só existe. Você não pode ir para o céu querer somente que termine a dor, que termine o sofrimento, sem choro nem nada. Porque isso só existe porque Deus está lá. Você não vai para um céu onde não tem tudo isso e que Deus não está lá. Não existe. Essas coisas só é assim, só não vai ter choro, nem dor, nem pranto, nem noite, nem mal, nem nada, porque Deus está lá. Então, é isso. Tipo, a nossa esperança é estar na presença de Deus, diante de Deus, adorar a Deus por toda a eternidade, né? E a gente tem que viver a nossa vida aqui, quando a gente vai para lá, com base nessa esperança. Colocar os nossos olhos nessa esperança. Viver para isso, né? E isso vai fazer com que na nossa vida terrena, porque a gente olha tudo para isso, mas a gente precisa aplicar isso a nós, aqui, onde a gente está agora, né? E a nossa vida terrena precisa ser pautada, assim, com base nessa esperança. E este é o meu lugar, esse é o lugar que eu pertenço. E pela graça de Deus eu fui salvo para isso, né? E enquanto eu estou aqui, eu tenho uma missão a fazer até chegar lá. Então é isso. É interessante que, tipo, quando eu estava falando sobre essa fase das pedras, eu lembrei daquele filme de Paulo, né? Tem uma cena, já no final, ele está conversando com o guarda lá da prisão. Aí ele pergunta se o guarda já velejou. Aí ele tá. Aí ele diz assim, que, tipo, o ser humano, ele vive pra, tipo, aí ele pega né, ele vai pegar um pouquinho de água, alguma coisa assim, mas o ser humano, ele vive por aquela água que, tipo, está na mão dele. Ele vive por aquela água que escorre entre os dedos dele, que ele vai perder. Só que ele, Paulo, ele vive tipo, pela aquela imensidão do oceano, né? Tipo, se a gente olhar, como a Rússia disse, né? Só para essa questão das pedras, tal, da beleza, a gente vai estar olhando para o mundo. O mundo vive por isso. O mundo quer ir para lá porque lá tem o ouro. O mundo quer ir para lá porque lá tem uma pedra preciosa bonita lá. O mundo vive por isso, é a ação do mundo. Só que a nossa, a gente vive como tem na Rússia, a gente vive pelo oceano, que é tipo, a gente vive, como a gente disse, pelo motivo que existem essas coisas, que é pela glória de Deus. Então, isso é que eu lembrei quando a gente falou, né? A gente vive por algo que é incomparavelmente maior. Pronto, é exatamente isso. Então, com isso a gente encerra o capítulo 21. E aí, na próxima aula, a gente continua o capítulo 22. E aí, quando terminar o capítulo 22, apresentações, tá? Então, eu ia falar do negócio do... Alguém ou voluntários, né? Tchau, galera de casa.